Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui é Júlio Chaves, do canal Acorda, Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem da graça. No ano 70 DC, depois de Cristo, aconteceu o fim do mundo e o fim de todas as profecias, tornando a Bíblia um livro 100% histórico. Eu vou passar um vídeo aqui só para você compreender o que de fato aconteceu no ano 70 e que João, quando escreveu o Apocalipse, ele não escreveu. Por quê? Porque ele concluiu o Apocalipse antes do ano 70, porque tudo estava prestes a acontecer, próximo de acontecer. A gente vai ver aqui esse vídeo, esse filme, e também eu vou falar sobre Mateus 24, que é o sermão profético, sermão da montanha, e Lucas 21. O sistema religioso, principalmente o evangélico, não tem interesse que entendamos isso. Essa palavra quebra o sistema religioso e eles ficam sempre levando para o futuro. Então João, ele finalizou final de 69, não foi no ano 70, mesmo porque ele não narrou esse vídeo que a gente vai ver. Ele não narrou a morte do general Tito no ano 81. Ele não narrou, porque toda a narrativa dele estava prestes a acontecer. E você vai ver que tudo indica para o ano 70. As profecias de Daniel, o sermão profético de Jesus, lá em Mateus, Lucas também. A gente vai ver que no ano 70, tudo foi concluído. Vamos dar uma olhada, olha só. No ano 70 DC aconteceu o fim do mundo e o fim de todas as profecias, tornando a Bíblia um livro 100% histórico. A Bíblia não é mais profética, tudo foi para Israel e tudo já aconteceu. Você vai ver nessa mensagem, o mundo acabou no ano 70 DC. A terra pegou fogo no ano 70 DC. Acabou o mundo, entre aspas. A terra pegou fogo, entre aspas. O juízo de Deus foi no ano 70 para Israel. A grande tribulação foi no ano 70. A volta de Jesus, a gente vai ver que foi no ano 70. A ressurreição foi no ano 70. Todas as profecias foram concluídas no ano 70 DC, depois de Cristo. Vamos assistir esse filme e depois eu volto com a mensagem e você vai compreender. E eu digo uma coisa, se você não entender essa palavra, essa mensagem, meu querido, minha querida, você está no canal errado. Você veio ao mundo para viver na escravidão. Logo, você está no canal errado. Porque uma coisa é a gente acreditar que tudo isso aqui ainda vai acontecer até ouvir uma mensagem da graça. Se depois de uma mensagem dessa, você continuar acreditando nisso aqui, você está no canal errado. Ok? Vamos lá. No ano 70 depois de Cristo, a história testemunhou um dos eventos mais catastróficos da humanidade, o cerco e a destruição de Jerusalém. E nesse vídeo veremos mais sobre essa resposta feroz do Império Romano ao povo judeu. No ano 69 depois de Cristo, dentro das muralhas de Jerusalém, as coisas nunca estiveram tão ruins, e uma guerra civil eclodiu entre as facções judaicas. Os rebeldes da Judeia evitaram brigas diretas e estavam mais interessados em cuidar do seu próprio interesse para se manterem vivos. As gangues dos zelotes ficaram divididas por brigas internas, mas ainda tinham controle de um grande exército. João de Giscala, que era um dos chefes dos zelotes, deu um fim em Eleazar, que era outro líder zelote, e tomou o controle da cidade. Enquanto isso, Simão Bar Giora, um outro líder de linha dura, foi chamado para Jerusalém para tentar interromper o avanço do grupo de João, e logo tomou conta de boa parte da cidade. As brigas entre os grupos de Bar Giora e João continuaram durante todo o ano de 69. Os zelotes, cientes da variedade de opiniões entre as facções do povo judeu, perceberam que isso dificultava sua liderança na cidade.
Eles ansiavam por uma guerra total em vez de uma estratégia de desgaste. Sob a liderança de João de Giscala, eles decidiram aumentar a participação da população na revolta, destruindo todas as colheitas e alimentos armazenados. Isso funcionou até certo ponto. Quase 1 milhão de judeus, incluindo mulheres e crianças, se inscreveram para defender a cidade após a queima dos alimentos. Também teve consequências desastrosas, já que a maioria dos moradores da cidade e os soldados morreram de fome. Aqueles que não sofreram devido à desnutrição morreram também nos conflitos internos. Com o passar dos dias, o exército romano aceitou que a única forma de reconquistar a cidade era montar um acampamento fora das muralhas. Dessa forma, em abril de 70 d.C., durante o período da Páscoa judaica, o general Tito decidiu cercar Jerusalém. Ele empregou um método de combate à distância. Qualquer pessoa que tentasse escapar da cidade seria morta e colocada num madeiro ou num muro voltado para a cidade. Aterrorizada, a população judaica dentro dos muros sabia que tinha que lutar, ou correria um grande risco de morrer da forma mais desrespeitosa que se possa imaginar. O grande ataque a Jerusalém estava para se iniciar e não havia nada que os judeus pudessem fazer para evitar isso. Para o cerco, Tito reuniu 4 das mais poderosas legiões romanas para esmagar a resistência judaica. Entre essas legiões destacavam-se a 5ª Legião Macedônica, uma unidade de elite conhecida por sua disciplina e habilidade em combate, e a 10ª Legião Fretenses, estacionada na Judéia e bem familiarizada com as táticas dos rebeldes. Outras legiões, como a 15ª Legião Apolinares e a 12ª Legião Fulminata, também foram convocadas para reforçar as fileiras romanas. O cerco de Jerusalém foi um teste de resistência e estratégia. As legiões romanas, especialmente a 10ª Fretenses e a 15ª Apolinares, sitiaram a cidade, cortando suas rotas de suprimentos. Dentro dos muros da cidade, a situação era desesperadora. A cidade estava abarrotada de refugiados que haviam fugido das cidades vizinhas, e a escassez de comida e água logo levou à fome e à doença. Os romanos receberam relatos de que, durante o cerco, aproximadamente 600.000 corpos foram lançados para fora dos portões da cidade. Nesse cenário tumultuado, os sicários, que eram um grupo de destaque, vieram como uma força sombria e poderosa. Eles eram extremistas judeus, conhecidos por sua brutalidade e táticas violentas, além de serem fanáticos nacionalistas que se opunham ao domínio romano. Operando nas sombras, eles executavam várias figuras políticas consideradas traidoras aos interesses judaicos. Sua presença durante o cerco de Jerusalém aumentou ainda mais o caos, minando a resistência interna e enfraquecendo a capacidade dos judeus de enfrentar o avanço romano. Os romanos, por sua vez, empregaram táticas de cerco tradicionais. Eles construíram grandes muralhas ao redor da cidade para evitar que os residentes escapassem e para impedir a entrada de suprimentos. Além disso, eles utilizaram técnicas de guerra como catapultas e balistas para atacar as muralhas da cidade. As incursões frequentes minaram a moral dos defensores, tornando a batalha uma prova de resistência tanto física quanto psicológica. Depois de João de Giscala tentar atacar os romanos, eles construíram acampamentos novos e começaram a bombardear a cidade com catapultas. A tentativa de invadir a cidade durou apenas 4 meses. Cerca de 70.000 legionários romanos participaram do cerco. Os judeus resistiam unidos, mas lutaram para lidar com as torres de cerco e os arietes romanos. O primeiro muro caiu após 15 dias, e os judeus recuaram para o segundo muro, que também cedeu depois de 4 dias de luta intensa. As batalhas se espalharam pelas ruas da cidade nova, com os judeus causando pesadas perdas aos romanos. Tito fez um desfile militar de 4 dias para mostrar o seu poder, enquanto Flávio Joséfo tentava convencer os defensores a se renderem, mas sem sucesso. Os romanos tentaram atacar a fortaleza de Antônia, com 4 grandes barreiras, mas os vigilantes de João conseguiram destruir a maioria delas, frustrando o avanço romano.
Os comandantes romanos perceberam que os defensores de Jerusalém estavam dispostos a lutar até o último suspiro, e isso fez com que eles ajustassem sua estratégia de cerco. Enquanto isso, a construção de novas barreiras de cerco para atacar a Fortaleza Antônia foi prejudicada pela escassez de madeira, levando 3 semanas para serem finalizadas. Os romanos, por fim, descobriram que um novo muro havia sido erguido atrás da brecha, forçando-os a considerar outras estratégias para capturar a Fortaleza Antônia. Durante um cerco a Jerusalém, os comandantes romanos adaptaram suas estratégias, lançando um ataque noturno bem-sucedido à Fortaleza Antônia. Dessa forma, os zelotes e os sicários, vendo a inevitável derrota, fugiram em direção ao templo sagrado. À medida que o cerco prosseguia, os romanos abriam caminho em direção ao local do templo. Após o incêndio do santuário, os romanos decidiram queimar tudo o que restava. Cerca de 6.000 pessoas buscaram refúgio no último pórtico do templo externo, iludidas por um falso profeta que havia prometido libertação. Os soldados incendiaram o pórtico por baixo, levando muitos a saltarem para a morte, enquanto outros morreram nas chamas. Por fim, no dia 8 de setembro do ano 70 d.C., o templo, que era o coração da fé do povo judeu, foi totalmente incendiado pelos romanos, e dessa forma, Jerusalém se encontrava em completa ruína. Os romanos não apenas destruíram a cidade, mas também esmagaram qualquer resistência judaica que restava. A vitória romana havia sido completa e total. Em um período de apenas 4 meses e 25 dias, de 3 de abril a 30 de agosto de 70, a conquista romana foi realizada. Dessa forma, apesar de intenso, o cerco de Jerusalém foi extremamente breve. Os sobreviventes judeus foram deportados como escravos, dispersando várias comunidades judaicas por todo o mundo. Ao longo dos 4 anos de conflito, os romanos capturaram 97.000 prisioneiros. Muitos se tornaram gladiadores, enfrentando a morte na arena contra feras e também outros gladiadores. No ano 71, ao retornarem a Roma, Tito e seus soldados comemoraram um triunfo glorioso. Eles foram recebidos com muita festa pelos romanos em uma grande celebração. A cidade toda se reuniu para comemorar a vitória em um dos maiores desfiles já realizados em Roma. Durante esse desfile pelas ruas de Roma, as multidões ficaram maravilhadas com a riqueza adquirida em Jerusalém. Todos ficaram impressionados ao ver os navios capturados e as plataformas decoradas com imagens da Batalha de Jerusalém e dos tesouros saqueados do templo. Além disso, vários artefatos sagrados e objetos reservados apenas ao sumo sacerdote foram exibidos nas ruas romanas. Tito e seus homens desfilaram pelas ruas da cidade em uma procissão, encerrada com a punição dos líderes judeus. Simão, filho de Giora, foi executado, enquanto João de Giscala foi condenado à prisão perpétua. Mas os conflitos dos judeus com os romanos ainda não haviam acabado ali. Isso porque os sicários tomaram Massada, que era uma fortaleza localizada no deserto da Judéia, em um planalto isolado, com a vista para o Mar Morto. E no próximo vídeo dessa série, nós vamos ver outra parte central desse conflito, que foi o Grande Cerco de Massada, que começou cerca de 3 a 4 anos após o fim dos acontecimentos em Jerusalém. Gente, você viu aí o fogo, né? Foi exatamente essa visão que João, quando descreveu, profetizando que ia acontecer, ele se refere a lago de fogo, ranger de dentes, Jesus fala no sermão profético. Ou seja, todos aqueles que não creram no evangelho da circuncisão ou da incircuncisão foram condenados a passar por tudo isso aqui. Quem crê será salvo. Salvo de quê? Dessa grande tribulação que foi aqui. E quem crê será salvo. E quem não crê será condenado a passar por isso aqui. Então todos aqueles que creram, tanto no evangelho pregado por Pedro, da circuncisão, como de Paulo, da incircuncisão, os que creram foram salvos dessa grande tribulação. Ou seja, ou eles morreram antes, ou eles saíram da Judéia e foram para os montes.
foram para as montanhas. Eles foram salvos porque eles creram no evangelho da circuncisão, no caso os judeus. Por isso que Pedro pregou em Pentecostes e 3.000 judeus creram que Jesus era o Messias a quem os profetas profetizaram. Esses 3.000 judeus não passaram por essa grande tribulação. Por quê? Foram salvos. Você viu aí como o sistema religioso engana nossos amados irmãos evangélicos, fazendo com que esse livro aqui seja profético e não é profético. Tudo já aconteceu. Não existem mais pastores e muito menos profetas. Então, isso aqui, tudo aconteceu no ano 70. O mundo acabou no ano 70. O fim deste mundo, dando início ao novo Aion, uma nova era. A terra pegou fogo, que Pedro fala lá, esse fogo foi exatamente esse acontecimento. O juízo de Deus sobre Israel, está lá em Apocalipse 14:7. A grande tribulação, a volta de Jesus, a gente vai ver que foi um sinal desse evento aqui, dessa grande tribulação, que foi no ano 70 e que a história confirma, o Google, e que João não escreveu literalmente, o que prova que ele concluiu o Apocalipse antes do ano 70. A ressurreição foi no ano 70 e o cumprimento de todas as profecias. Olha só, Mateus 24, 1-3. Você vai ver que tudo isso que Jesus falou, ele se referiu que estava próximo a acontecer e que iria acontecer a esta geração presente da época. Os pastores não têm interesse que entendamos isso e todos eles, com certeza, vão refutar essa palavra. Se os evangélicos compreenderem isso, essas chamadas igrejas ficam vazias. O que é que os evangélicos vão fazer nesse lugar chamado de igreja? Fazer o quê? Eu tenho falado, se o pastor pregar a graça no domingo, no outro domingo a igreja vai estar vazia. Apocalipse 24, do 1-3. 1. E quando Jesus ia saindo do templo, esse templo aí de Jerusalém, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Olha que projeto maravilhoso. Jesus, porém, disse aos seus discípulos: não vedes tudo isso, meus discípulos, né? Em verdade vos digo que não ficará aqui, nesse templo, pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso aconteceu nessa guerra, gente. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, a Jesus, os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, a nós, discípulos, Senhor, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo? Você viu aí que esse acontecimento do ano 70, que Jesus profetizou, estava se referindo a um sinal que haverá da tua vinda e o fim do mundo. Então você vê que o mundo acabou no ano 70 e a volta dele foi representada por esse sinal, a grande tribulação. E que sinal haverá, Senhor, da tua vinda e do fim do mundo? Esse fim do mundo que Pedro fala, que a terra ia pegar fogo. Fogo o quê? O juízo de Deus que a gente viu nesse filme. Então Jesus, quando falou isso, ele estava, vou dizer em números redondos, no ano 32. Para o ano 70, são o quê? 38 anos. Então, uma geração tem normalmente o quê? 40 anos. Você vê que Jesus estava falando para tudo isso, mas que ainda ia demorar um pouco. 38 anos. Por isso que todo o sermão da montanha ele vai falar, e haverá guerras, rumores de guerra, o amor de muitos esfriará. Tudo isso se referindo ao longo de 38 anos. 1-3. 4, 5 e 6. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos. Você vê que esse acautelai-vos é um grupo de pessoas. Eu grifei aqui o vos de verde. Para você ver que ele está se referindo, isso aqui não é profético. Ele está dando um alerta aos seus discípulos.
Isso aí não faz sentido nenhum ser por um futuro tão distante. Por que ele alertaria os seus discípulos? Paulo disse, dizendo lá que estava a Timóteo que estavam nos últimos dias, que ele diz a Timóteo, Timóteo, acautelai-vos. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Homens negando-se a si mesmo, a guerra entre as famílias. Paulo fala isso na carta a Timóteo e depois ele disse, Timóteo, afasta-te destes homens. Em Pentecoste, Atos 2, quando eles falaram ali que o Espírito Santo entrou em toda a carne e que alguns judeus ali dos países circunvizinhos achavam que eles estavam embriagados, Pedro levanta a palavra e diz, estes homens varãos, estes homens não estão embriagados, cheios de mosto, como vós pensais, mas isto é a profecia do profeta Joel, Joel 2, 28, 29 e 30, que isto ia acontecer, a festa de Pentecoste, o Espírito Santo entrando em toda a carne nos últimos dias, Pedro também confirmando que eles também estavam vivendo ali os últimos dias dessa guerra, que foi a grande tribulação. Tudo que acontece de ruim, bem que a Bíblia fala que nos últimos dias, isso é uma macumba evangélica, isso é um feitiço evangélico. Eu tenho uma mensagem, o feitiço dos últimos dias. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Vos quem? Os discípulos. Ele estava falando ali com os 12 discípulos. Acautelai-vos, meus discípulos, que ninguém vos engane. Ou seja, Jesus está dizendo que tudo isso ia acontecer com os discípulos vivos, presentes. Claro que muitos morreram antes, eles foram salvos, porque eles creram e foram salvos. O que passou do ano 70 foi João, mas João não viveu a grande tribulação. Ele também foi salvo, assim como os 3.000 judeus que ouviram a palavra de Pedro e creram que Jesus era o Messias. Eles fugiram para as montanhas, saíram da Judeia e foram para os montes e foram salvos da grande tribulação. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso não tem nada a ver com os dias de hoje. Isso aconteceu ao longo de 38 anos. Desse período aqui, de 32 a 70, 38 anos. E ouvireis, olha só, esse ouvireis, eu já falei em outra mensagem, que esse verbo ouvir aqui, ele está no futuro do presente. Ou seja, era um futuro mais presente. Ouvireis, um futuro do indicativo do presente, e estava prestes a acontecer ao longo de 38 anos e estourou, de fato aconteceu no ano 70. E ouvireis, falando um grupo de pessoas, os discípulos, de guerras e rumores de guerras. Isso foi na época. Ao longo desses 38 anos aconteceu tudo isso. Olhai, não vos assusteis, meus discípulos. Vos, o que é que nós temos a ver com isso? Porque é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, tudo isso ia acontecer ao longo dos 38 anos, na primeira década, da segunda, na terceira, tudo isso ia acontecer. E Jesus está dizendo, não vos assusteis, porque ainda não é o fim. O fim foi no ano 70, abril do ano 70. Quando Jerusalém foi sitiada, cercada pelo exército. A gente vai ver isso aqui, a história confirma isso. 7 e 8. Porquanto se levantará nação contra nação. Não tem nada a ver com os dias de hoje, gente, isso. E reino contra reino. E haverá fomes e pestes naquela época. Nesses 38 anos aconteceram tudo isso. Nesses anos. E terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores, porque as dores mesmo foram concretizadas no ano 70, só que antes do ano 70, na primeira década, de 32 até o ano 70, tudo isso aconteceu. E ele disse, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Esse princípio, essas dores aconteceu no ano 70. Ao 9.
Então vos quem? Teu pastor não sabe não que esse vos aí está se referindo aos discípulos? O que é que você, evangélico, evangélica, tem a ver com isso, meu querido, minha querida? Então vos, os discípulos, hão de entregar para seres atormentados, perseguidos, vocês vão sofrer por causa do meu nome. Olha aqui que Jesus está dizendo, e matar-vos-ão. Todos os discípulos, exceto João, morreu com mortes trágicas por causa do nome do Senhor Jesus na época. Então vos hão de entregar para seres atormentados, perseguidos, torturados, e vocês serão mortos, meus discípulos. E sereis, o verbo ser, no futuro do presente, muito próximo de acontecer. E sereis meus discípulos, odiados em todas as nações, circunvizinhas de Israel, está lá em Atos 2, 8, 9 e 10, os países circunvizinhos, por causa do meu nome. Nome de quem? De Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não existe mais e nós não somos discípulos de Jesus. Você vê que tudo foi para aquela geração, tudo foi para Israel, e a conclusão, né, o cumprimento de todas as profecias no ano 70. Eu sei que não é fácil acreditar nisso, mesmo porque tem muita gente que está ouvindo uma mensagem dessa pela primeira vez. Agora, eu tenho certeza que muitos, Deus vai tirar o véu da religião. E você vai ter uma paz que você nunca teve e mais nunca você coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. São verdadeiros alçapões, arapucas e muitas delas são verdadeiros antros, lugar asqueroso propenso à corrupção. Agora existem homens sérios, éticos, que são sérios. Eles acreditam naquilo que estão pregando. Eles acreditam em diabo, inferno, que estamos nos últimos dias, que está ganhando almas para Jesus. Eles são vítimas do sistema, mas leva você, meu irmão, minha irmã evangélico, para antes da cruz. São verdadeiras sinagogas. 10 a 12. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Naquela época, ao longo de 38 anos, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Esses falsos profetas existiram na época, na intenção de enganar para que muitos não fossem salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação. Hoje, não existem mais hoje falsos profetas, porque quando eu afirmo que existem falsos, eu estou dizendo que existem verdadeiros. Não existem verdadeiros profetas, nem falsos profetas, nem pastores, nem falsos pastores. Não existe mais isso, gente. Tudo foi para Israel, tudo já aconteceu. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Já falei aqui que tem discípulos lá, o povo lá dizendo, cadê a palavra dos nossos pais? Cadê a volta de Jesus? Eles estavam impacientes, porque eles ouviam falar da vinda de Jesus desde os seus pais. 24, 10 a 12. Agora olha o 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O que tem casal evangélico aí vivendo no inferno por causa desse versículo? Eu conheço pessoas em Recife, na região metropolitana, que está desempregado há mais de 20 anos. O cara arruma um emprego para ele num bar, num restaurante, sabe o que é que ele diz? Isso é do Satanás, eu não vou não. E está sendo sustentado pela esposa há mais de 20 anos. Faz um bico aqui de R$500, pega R$50 e dá de dízimo para o pastor. Muita gente vive infeliz no casamento por causa desse versículo aqui. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus está dizendo que era assim possível perder a salvação. Mas que salvação? Da grande tribulação. Paulo disse, aquele que retroceder, Dema me abandonou, amando o presente mundo, perdeu a salvação. Então os teólogos hoje se reúnem dizendo, é possível perder a salvação. Uma vez salvo, sempre salvo, não pode perder a salvação. Só que os pastores e teólogos não compreendem que essa salvação se referiu ao ano 70. E Jesus confirma que era possível perder a salvação. Tinha que perseverar, não podia voltar atrás, não podia retroceder. Aquele que perseverar até o fim
será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação. Então tinha muitas pessoas que creram e foram salvos. Eu não vou para a Judéia, eu vou para os montes. Só que o amor dele esfriou, a fé dele esfriou, ele desistiu, ou seja, ele foi condenado. Condenado a quê? A passar pela grande tribulação. Ele não perseverou até o fim, porque só aqueles que perseveraram até o fim foram salvos. Era possível perder a salvação, só que os pastores não compreendem que o Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. E condenação e salvação se referiu a essa guerra, essa grande tribulação que foi o Império Romano comandado pelo general Tito sobre Israel, sobre Jerusalém, a ira de Deus sobre Israel. 14 e 15. Ó. E este evangelho, que evangelho? Pergunta a você aí, pastor, evangélico, evangélica. Paulo não tinha sido levantado quando Jesus falou isso. Que evangelho? Este, um evangelho presente, o evangelho da circuncisão. Jesus veio apenas para Israel. Eu coloco isso aqui numa mensagem, tem evangélico que está no canal errado que diz: eita, Jesus veio só para Israel, kkkk, olha só, que macumba, que feitiço, mas isso é Deus que não tirou o véu, porque eu só faço a leitura. Mateus 15, 24, eu fui enviado apenas. O que significa apenas, professor evangélico? Somente, senão as ovelhas perdidas de Israel. Ele disse: este é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos. Eu leio, vem um evangelho que diz: ele morreu pelo amor de toda a humanidade. Ora, então ele mentiu. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E João 3,16, porque Deus amou o mundo. Que mundo? De Israel. As ovelhas perdidas de Israel. Você vê que tudo foi para Israel. E este evangelho, que evangelho? O evangelho da circuncisão. Paulo disse em Gálatas 2,7, a mim o evangelho da incircuncisão, que Paulo pregou para os gentios para que eles fossem salvos também. E a Pedro o evangelho da circuncisão, a coluna dos judeus, Pedro, João e Tiago. Tem gente que me refuta usando Tiago, João, para refutar a graça. Eles não entendem o antes da cruz e o depois da cruz, o Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado. Eles não compreendem isso. Então Jesus está dizendo, ó, e este, apontando da época local, evangelho do reino será pregado em todo o mundo de Israel. Está lá em Atos 2, 8, 9, 10, os países circunvizinhos em testemunham a todas as nações circunvizinhas de Israel. E então virá o fim. Que fim? Esse vídeo que eu passei aqui agora. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, olha só o que aconteceu no ano 70, de que falou o profeta Daniel, ó, está no lugar santo. Onde era o lugar santo? Jerusalém, que foi destruído no ano 70. O lugar santo agora é dentro de mim e de você. Nós somos a morada que Jesus disse que ia preparar. Nós somos a nova Jerusalém que desceu do céu. Agora é espiritual. Podem construir 1 milhão de templos. Isso não vale nada. Vides a abominação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, que era em Jerusalém. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem em Jerusalém, no centro da cidade, na Judéia, fujam para os montes. Então, muitos que foram salvos, que creram, eles nem foram para a Judéia. Mas aqueles que creram e estavam na Judéia, ó, está estourando aqui a grande tribulação, correram para os montes, Jesus está dizendo. Que a Judéia era o centro, onde teve essa guerra que eu mostrei no vídeo, foi exatamente em Jerusalém, no centro de Jerusalém, que era a Judéia. E Jesus está dizendo, os que estiverem na Judéia, corram, vão para as montanhas. Os que estiverem no campo, na montanha, não entrem na cidade. A gente vai ver aqui. O que é que nós temos a ver com isso? Vou pular aqui para o 20 a 22. E orai para que a vossa fuga, apontando para um grupo de pessoas local, não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo e até agora. Foi a grande tribulação, gente. Nem tão pouco há de haver. Não vai.
Não vai ter tribulação, não vai ter juízo de Deus, a terra não vai pegar fogo. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. É como se Jesus estivesse dizendo, se a grande tribulação fosse no ano 80, não ia sobreviver ninguém. Ele abreviou para o ano 70. Claro, tudo determinado desde antes da fundação do mundo. 23 e 24. Então, se alguém vos, apontando para os discípulos, se alguém vos disser a vocês, meus discípulos, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. É mentira. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas naquela época, ao longo de 38 anos, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos, perdi a salvação da grande tribulação, que foi no ano 70. 26 e 27. Portanto, se vos disseram, vos de novo, eis que ele está no deserto, não saiais. Fica no deserto. Está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior, dentro da casa. Não acrediteis. Porque, assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, não abrir e piscar de olhos. Foi de repente. Jesus fala que será como um dilúvio. Que Noé ficou ali levando, de repente estourou o dilúvio. Ou seja, pegos de surpresa. Foi exatamente isso que aconteceu. 29 e 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Coisas semelhantes a essa aconteceu em Atos 2, Pentecostes. O profeta Joel disse lá, Atos 2, profeta Joel, Joel 2, 28, 29 e 30. Ele diz que o Espírito de Deus iria habitar, morar, residir em toda a carne. Porque antes de Pentecostes, o Espírito de Deus entrava e saía. Os judeus iam adorar a Deus no templo. Não era que Deus estava lá, mas era que Deus ia se manifestar. Porque Deus nunca habitou em templo construído por mãos de homens. Então, em Atos 2, Pentecostes, se cumpriu a palavra do profeta Joel 2, 28, Joel 2, 28, 29 e 30, que ele iria entrar em toda a carne, o mover ali do Espírito Santo, e que essas coisas iriam acontecer. Isso aqui também aconteceu em Atos 2, Pentecostes, mas eu creio que isso aí foi uma figura de linguagem, não foi literal. E se aconteceu, se não foi literal, já aconteceu. Mas como é que pode ter sido literal? E as estrelas cairão do céu? Consegue imaginar isso? Claro que não, uma figura de linguagem, uma maneira de dizer, uma expressão da época. Porque aqui você diz, e as estrelas cairão do céu. Claro que isso não é literal, gente. E se foi literal, já aconteceu. E as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos. Você viu aí que Jesus está falando uma linguagem da época, e todas as tribos, eram 12 tribos. O que é que nós temos a ver com tribos? Eu passei 14 anos na tribo evangélica, só se for. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Nuvem significa juízo. Né? Isaías 19:1, ele vindo cavalgando numa nuvem ligeira. Tu consegue imaginar Deus cavalgando numa nuvem ligeira? Pocotó, 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 pocotó. Claro que não, ele vindo trazer juízo para o Egito, para Jerusalém no ano 70. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, 29 e 30. Como eles iriam vê-los? Nessa época aqui, o Espírito Santo já habitava em toda a carne. Como eles iriam vê-lo se o Espírito Santo já habitava em todos os eleitos? E a Trindade é uma heresia. Foi um desafio que eu lancei há mais de um ano e ninguém me refutou. Jesus está voltando
A Trindade é uma heresia? Não existe três deuses. Existe um único Deus que se manifestou em três. O Deus que falava com os profetas, esse mesmo Deus se fez carne e habitou no ventre, entrou no ventre de Maria e participou de carne e sangue com Jesus de Nazaré, e o mesmo Deus que habita, mora e reside em mim e você desde Atos 2, Pentecostes. É como se fosse um homem. Esse cara é jogador de futebol, depois ele fica com 40 anos. Esse mesmo homem deixa de ser jogador e passa a ser treinador, e esse mesmo homem com 60 anos passa a ser comentarista esportivo. Ou seja, essa única pessoa foi jogador, treinador e comentarista esportivo. Assim foi Deus. Não existe três deuses, três tronos. Então a Trindade é uma heresia. Se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em nós, como é que Jesus vai voltar? Você viu aí que a volta de Jesus foi representada por um sinal, ou seja, a grande tribulação, a explosão da guerra dos romanos contra os judeus no ano 70, que começou em abril de 1970. 26, 27. Portanto, se vos disserem, de novo, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vida do homem, o filho do homem. Ou seja, estou repetindo aqui, que é num abrir e piscar de olhos. 29 e 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a luz e as estrelas cairão do céu. Estou repetindo aqui, né? E as potências dos céus serão abaladas. Estou repetindo, certo? Vamos lá. 33, 34. Igualmente, quando vocês verem todas estas coisas, ao longo de 38 anos, sabei que ele está próximo, às portas. A volta de Jesus não foi literal, meu querido. Não foi representada por essa grande tribulação. Em verdade vos digo que não passará. Esta geração. Você vê que os pastores enganam, levam tudo para o futuro e assassinam a língua portuguesa. Esta geração, meu querido, minha querida, você acha que os pastores vão ensinar isso para vocês? Eles ficam desempregados, eles quebram. Esta geração, sem que muitas coisas aconteçam, sem que o quê? Todas estas coisas, todo o sermão da montanha que Jesus falou lá em Mateus 24, Lucas 21, todas estas coisas aconteçam. Ah, tá de brincadeira. Meu querido, se você não compreende essa palavra, você está no canal errado. Vá passear no shopping, não perca seu tempo nesse território não, que ele não lhe pertence. Unção de Roberta Miranda. Vai com Deus. Você não veio ao mundo para reinar, para ter paz. Você veio ao mundo para viver na escravidão. Porque você acreditar nos pastores sem antes ter ouvido uma mensagem dessa, beleza, eu passei 14 anos. Rapaz, tem alguma coisa errada aqui. As coisas não batem, não se encaixam. Porque até então eu nunca tinha ouvido uma mensagem da graça. Quando eu ouvi uma mensagem dessa, glória a Deus, como eu fui enganado. E hoje eu estou afastado e desviado desse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Todas estas coisas aconteçam, não passará esta geração. Geração na Bíblia é 40 anos. Viu aí que quando Jesus disse isso, até o ano 70 foram 38 anos. Esta geração. Aí os pastores levam para o futuro e os evangélicos acreditam. Olha o 42. Vigiai. Dizendo por quê? Para os judeus. Na época lá, que interesse Jesus teria dito isso se não fosse para eles, para aquela geração, para nós? Vigiai, meus discípulos, pois porque não sabeis, olha só, a que hora há de vir o nosso Senhor. Mateus escreveu. Você vê que Mateus, Marcos e Lucas, eles contam a mesma história de maneira diferente, o que prova a veracidade dos fatos. Porque se Mateus, Marcos e Lucas escrevesse da mesma coisa, rapaz, esse cara não muda uma vírgula, não bota um sinônimo, ia provar o quê? A falsidade.
Mas o fato deles terem narrado uma única história de maneira diferente prova a autenticidade do que aconteceu. Entendeu? Se você for narrar esse episódio aqui, você me vendo no YouTube, cada um vai dizer que está assistindo uma mensagem do Júlio Chaves, do canal Acorda Povo de Deus, com palavras diferentes, mas com o mesmo conteúdo. O que prova a veracidade de Mateus, Marcos e Lucas, que eles descrevem ali o mesmo episódio com as palavras de cada um. Não foi um Ctrl-C e um Ctrl-V, as mesmas palavras. Ó, 51. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger dos dentes. O que aconteceu nesse vídeo, nessa guerra aí, houve pranto e ranger dos dentes. Antes de dar continuidade, eu estou finalizando, ainda tem. Eu peço que você acesse a playlist do canal, já é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal Acorda Povo de Deus. Tem muitas pessoas que gostam do canal e ainda não se inscreveram no canal. Clica no sininho e coloca todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem nova no YouTube, o YouTube avisa você. Já dê um like, já vai adiantando aí, meu querido, minha querida, dá um like, dá um joinha, deixa seu comentário, o comentário edifica muito a fé das pessoas e principalmente compartilha essa mensagem. Meu canal de comunicação é acordapovodedeus, numeral 7, @gmail.com. Vamos continuar com a mensagem. Olha só o que Lucas diz, também é um sermão da montanha, narrado por Lucas. Mas, Lucas 20-23, mas... quando virdes, ele já narra diferente aqui também. Ele já dá uma coisa inédita, um acontecimento que Mateus não fala. Ó, quando virdes Jerusalém cercada de exército. Isso aconteceu em abril do ano 70. Olha só, Lucas escrevendo. Sabei, então, que é chegada a sua desolação, a sua destruição. Mateus narra isso se referindo à profecia do profeta Daniel. Então, ele repete, ó, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, na Judéia, saiam delas, no centro de Jerusalém, saiam. Quem acreditou nisso foi salvo. Quem não acreditou foi condenado a passar pela grande tribulação. E os que nos campos não entrem nela, na Judéia, no centro de Jerusalém. Porque, olha só o que Lucas narra aí, porque dias de vingança são estes. Você vê que estava tudo perto de acontecer, para que se cumpra o quê? Muitas coisas que estão escritas, porque tem profecias ainda que vão se cumprir. Não, gente. Todas as profecias, ó, para que se cumpram com essa tribulação, com essa guerra do Império Romano contra Israel, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas, as profecias de Daniel, tudo se cumpriu nessa época. Por isso que não existe mais pastores nem profetas, não existe mais profetas, profetiza. Isso é heresia, isso é fake news, isso é fraude para tirar dinheiro de você, meu querido, minha querida, você que é evangélico. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Que povo abençoado! Você vê aí que os pastores assassinam a língua portuguesa, porque eles não têm interesse que vocês compreendam isso. E ira sobre este povo. Que povo? De Israel. Lucas 21:32. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Novamente, Lucas narrando aqui que não vai passar esta geração. Jesus disse isso, Lucas escreveu isso em 32, Jesus tinha 32 anos, até 70, 38 anos, a geração tinha 40. Você viu aí que foi tudo para aquela época? 2 Pedro 3,7. Ó, o sistema religioso diz que a terra vai pegar fogo por causa disso aqui. Gente, os caras são maus. Os caras são terríveis. Vale tudo para conquistar, para aprender, para amarrar você. Vale tudo para tirar dinheiro de você. Mas os céus e a terra que agora existem
pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Aí o pastor diz, a terra vai se acabar, meu irmão, a humanidade vai se acabar, o mundo vai pegar fogo. Esse fogo aqui, e se guardam para o fogo, foi exatamente o juízo de Deus, essa guerra desse vídeo que eu mostrei aqui, até o dia do juízo. Olha, tá vendo aí? A grande tribulação. Eles estavam passando ali por essa grande tribulação e Pedro usou e se guardam para o fogo, para o juízo, para a grande tribulação que aconteceu no ano 70, até o dia do juízo. Apocalipse 14, 7. O seu juízo chegou, verbo presente da época, Apocalipse 14, 7. E a perdição dos homens ímpios. Aí tem pregador da graça aí, que é o cão guloso, dizendo que existem ímpios. Ímpios não tinham espíritos. Os ímpios foram feitos por Deus, criados por Deus, no script de Deus, para que ele concluísse a sua obra literária. A Bíblia acabou. O cara diz que ainda existe ímpio e diz que a Bíblia é um livro histórico. Oi, se a Bíblia é um livro histórico, acabou os ímpios. Acabou ali. Agora, lógico que depois do ano 70, de repente, alguns ímpios sobreviveram. O general Tito morreu no ano 81. Então, mas você vai ver aqui que o nascimento do ventre não acabou. Acabou. Porque a intenção de Deus era fazer os ímpios, Adão, Nabucodonosor, o Império Romano, Nero, Judas Iscariote, todos eles eram ímpios, mas foram criados por Deus, não eram inimigos de Deus, não. Todos os ímpios fizeram a vontade de Deus. Agora, hoje não existe mais. O bem e o mal pertencem a Deus. A maldade do homem é a carne ativada fazendo a vontade de Deus. Nós que temos o espírito ativado, não temos prazer em ativar a nossa carne. O que é que mudou em mim? Nada, gente. Continuo sem beber, sem fumar, vivendo para a família, para a empresa, para a esposa, para a minha mãe. Não mudou absolutamente nada. Eu apenas reino em vida. Por quê? Eu estou com o espírito ativado e não a carne. A maldade do homem é a carne ativada, fazendo a vontade de Deus, porque o bem e o mal pertencem a ele. Agora, por mais trágico e estarrecedor que seja, o final, depois que a carne tomba, os pastores não compreendem isso. Essa militância de ateus aí do YouTube não compreende isso. Quando a carne tomba, o espírito volta para Deus. Então, por mais trágico, estarrecedor que seja a morte de uma pessoa, onde é que está o espírito dela? Com um novo corpo glorioso igual ao dele, vendo o Senhor como ele é. Viu aí que depois que a carne tomba, Deus se manifesta, provando que ele é bom, que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é perfeito e que ele é amor. Perdição dos ímpios. Salmo 37, 10. Um pouco de tempo, não estava à porta não era em breve não, porque isso aqui foi 1000 anos antes de Jesus. Davi diz, um pouco de tempo, e os ímpios não mais existirão. Como é que a pessoa abre a boca, está na graça e acredita que existem ímpios? Que existe a má semente? Não existe má semente, todos são eleitos e detentores de espíritos. Em um pouco de tempo, quando é que isso vai acontecer? Isso é profecia? Não, essa profecia aconteceu no ano 70. Repito, depois do ano 70, alguns ímpios sobreviveram. A prova disso foi o general Tito, que morreu no ano 81 e que João não escreveu. Isso prova que João finalizou o Apocalipse em 69, por aí. Ele não narrou essa guerra, essa grande tribulação. Ele não narrou a morte do general Tito. Os ímpios não mais existirão. Por mais que os procure, não serão achados, não serão encontrados. Não existe mais. 37, 20. Mas os ímpios perecerão. Aos pastores diz que é sofrer e ser atormentado. Bota aí no dicionário o que significa perecer: extinguir-se, deixar de viver, morrer. O próprio Salmo diz, os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça, virarão fumaça. O que é perecer? É virar fumaça, deixar de existir. Mas aí o pastor chega e diz, meu irmão, os ímpios perecerão, sofrerão e serão atormentados. Mentira dele, ele sabe que está te enganando. É só ir no dicionário, vão deixar de existir, não tinha espírito. 37, 28. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos. Mas a descendência dos ímpios, viu aí o que eu disse agora há pouco, será eliminada. O nascimento do ventre.
Tito foi ímpio, Tito nasceu muito antes da grande tribulação. Nabucodonosor, todos esses, Adão, Judas, todos eles foram feitos por Deus para que Deus concluísse a sua obra literária. Mas a descendência, o nascimento do ventre será eliminada. Exatamente o Salmo 37:10. E os ímpios não mais existirão em pouco tempo. Por mais que os procurem, não serão encontrados. Virarão fumaça, desaparecerão. É a segunda morte, a morte eterna, deixar de existir. Nós já estamos vivendo isso aqui, Salmo 37:29. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Aqui o Pedro diz que a terra vai pegar fogo, o fogo do juízo do ano 70. O Salmo 37:29. Os justos herdarão a terra, já estamos, e nela habitarão para sempre. A palavra aqui não está dizendo que vai ser um paraíso, que não vai ter bem e o mal misturado. Não, sempre vai existir. Habitarão para sempre. A terra vai pegar fogo. Eclesiastes 1:4. Gerações vêm, gerações vão. E a terra vai se acabar? A terra vai pegar fogo? Não, a terra permanece para sempre. Salmo 104:5. Tu puseste a terra bem firme sobre os seus alicerces, e assim ela, a terra, nunca será abalada. Tu acha que um pastor tem interesse que você compreenda isso? Nunca. Se você entender a graça, vai ser menos um dizimista. Dízimo é uma aberração. Você vai fazer o que nesse alçapão, nessa arapuca? Repito aqui, Salmo 37:29. Os justos herdarão a terra e nela, na terra, habitarão para sempre, gente. Gerações vêm, gerações vão e a terra permanece para sempre. Ela nunca será abalada. É isso aí, que dá mensagem. No ano 70 DC aconteceu o fim do mundo, o fim de todas as profecias, tornando a Bíblia um livro 100% histórico. Essa é a mensagem. Você vai assistir no canal Acorda Povo de Deus, pecado, não existe mais pecados. Não confunda pecado, que era transgressão de leis, com a carne errar, humanamente falando. Paulo disse em Romanos 5:8, quando ainda éramos pecadores. Os evangélicos não entendem isso e são enganados porque os pastores têm interesse em fazer você acreditar que você é pecador. O pastor vai dizer, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele quem, pastor? Ensina, não engana não, teus seguidores não. Isso é João, o judeu, dizendo em 1 João 8. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele quem? Aquele judeu que diz que não transgride uma das 613 leis é mentiroso. Acesse a playlist aí, eu tenho umas 20 mensagens só de pecado. E recentemente eu fiz 2. Até refutando o Malafaia, tem mala até no nome, falando sobre pecado, quando ele disse que perdoa os meus pecados, perdoa o pecado do povo brasileiro. Ou ele é mediador entre Deus e o povo brasileiro, Então, quando ele diz que é pecador, ele está dizendo que Jesus mentiu. Zacarias 3:9, removerei o pecado desta terra num único dia. O que é remover? Tirar. Quando esse dia vai chegando na cruz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um evangélico lê uma mensagem dessa, confere os versículos e diz, eita, quer dizer que não somos pecadores. KKKKK. É um feitiço, gente. É uma macumba evangélica. Os últimos dias foram os últimos dias de Israel. Inferno sempre significou sepultura, lugar dos mortos. O inferno falado por Jesus foi o Geena, que era um crematório que havia por trás das muralhas de Jerusalém. O teu pastor disse isso, sabe disso. Sabe quando é que ele vai dizer tudo isso para vocês? Pode ir aí no culto. 31 de fevereiro ele vai pregar a graça para você. 31 de fevereiro. Vai lá. Salvação nunca foi do Espírito, sempre foi do entendimento. Quem crer, com R no final, será salvo. Salvo de quê? Dessa grande tribulação que eu mostrei nesse vídeo. E quem não crer será condenado. Meu querido, o Espírito, tu imagina isso aqui, o Espírito. Milhões de anos. Sempre existiu. Ele veio, participou de carne e sangue no ventre de Maria. A carne foi revestida de carne e sangue. Está lá em Hebreus 2,14, que ele, assim como os filhos, participou de carne e sangue. Nós não somos isso aqui não, gente. Nós somos isso aqui. Nós somos espíritos revestidos de carne e sangue.
Seu espírito é lindo, é perfeito. Então isso aqui é o espírito. Ele veio e entrou no ventre de minha mãe, no ventre da sua mãe. A carne dele foi revestida de carne e sangue, no meu caso, uma carne do sexo masculino, e a minha carne recebeu o nome de Júlio Chaves. Mas eu sou espírito. Nós somos espíritos. Nós não somos isso que vemos no espelho. Nós somos espírito. Paulo fala, e o Pai dos espíritos. Jó fala, e cuidastes do meu espírito. A Hebreus 12:14. Espírito revestido de carne e sangue. Salvação sempre se referiu à grande tribulação. E hoje, quando você entende essa palavra, você também tem a sua mente salva do sistema religioso. Quando a carne tombar, esse espírito que está aqui em mim, ó, ele volta para Deus com um novo corpo glorioso igual ao dele. Eclesiastes 12:7, Filipenses 3:21. Afastados e desviados para a glória de Deus do sistema. Como é que a gente vai se afastar de um Deus que está aqui dentro, gente? Como é que a gente vai? Nem que eu queira. Aí nem que você diga, Senhor, eu não te quero, eu te odeio, eu não sou mais seu filho, o Senhor não é meu pai, eu agora sou ateu. Não temos essas condições, essa opção, não temos. Porque ele não pertence a mim, ele não pertence a você. Somos nós que somos propriedade exclusiva dele. Como é que a gente vai se afastar do nosso espírito que está aqui? Aí vem um cão guloso e diz que eu estou afastado e desviado porque eu não estou frequentando mais essa arapuca, esse alçapão, esse antro que tem uma placa assim, igreja. Desde quando esse alçapão é a igreja de Deus? A igreja hoje é espiritual, está dentro de mim e você. Volta de Jesus, ele veio para Israel e a volta dele foi representada por essa guerra aí, o juízo de Deus sobre Israel. Batalha espiritual nunca houve e não há batalha espiritual, é mentira do sistema religioso. Não existe Deus e os anjos, Satanás e os demônios, não existe, gente. Os demônios eram espíritos malignos vindos da parte de Deus, está lá em 1 Samuel 16:14. Os demônios na época eram aliados de Deus. Mas o sistema religioso faz nossos amados irmãos evangélicos acreditarem. Deus e os anjos, Satanás e o demônio. Efésios 6, principados e potestades. Eu acreditava nisso, imaginava um demônio passando para lá e um demônio passando para cá. Paulo, quando fala isso, está se referindo a uma batalha 100% física. Os judaizantes, o Império Romano, que era um principado e uma potestade. Pessoas influentes e poderosas. É hoje. O governador, o Papa, o presidente, o STF, são potestades, principados e potestades. Pessoas, organizações poderosas e influentes. Paulo está falando de uma perseguição, de uma luta 100% física. E ele usa a expressão principados e potestades, que os pastores não vão perder a oportunidade, que é uma luta espiritual, uma batalha espiritual. Aí tome vídeo, tome livro, tome e-book, curso de batalha espiritual, ó. Fonte de renda, teologia da prosperidade camuflada. Línguas estranhas é uma das maiores aberrações do sistema religioso evangélico. Se o pastor fala terra decanta, lipa na chulipa, cai fora. Ele sabe que está te enganando. Porque tem muitos pastores que são vítimas do sistema. Eu conheço alguns. O cara acredita que está ganhando almas para Jesus, que infernos, diabo, cuidado, estamos nos últimos dias. Tudo isso ele acredita, ele é vítima. Agora, se ele fala terra decanta, lipa na chulipa, cai fora, ele sabe que não está falando línguas estranhas, coisa nenhuma, e ele sabe que está te enganando. Esses poderes aqui, línguas estranhas, expulsar demônio, curas, milagres, ressuscitar os mortos, Jesus de Nazaré deu aos seus discípulos para curar e ressuscitar os mortos, curar enfermos, falar línguas estranhas e expulsar demônios. Tudo isso foi para aquela época, para que os judeus acreditassem que Jesus era o Messias a quem os profetas profetizaram. E aqueles que creram foram salvos da grande tribulação, essa guerra que eu botei aqui, que foi no ano 70. Os países circunvizinhos, está lá em Atos 2, 8, 9 e 10. Eles falavam outros idiomas. Como é que Pedro ia pregar o evangelho da circuncisão se eles não entendiam a palavra de Pedro? Está lá em Atos. Quem são esses homens galileus que falam para nós as grandezas de Deus, falando na nossa própria língua que fomos nascidos, no nosso próprio idioma? Línguas estrangeiras. Não tem nada de terra decanta, lipa na chulipa. Isso é tudo fraude, fake news, esse movimento, esse cai-cai.
Tudo isso é fraude para fazer você acreditar que eles são assim com Deus. São picaretas espirituais. Eles praticam estelionato espirituais para tirar dinheiro de você. Tinha que falar línguas estranhas, desde a Torre de Babel, outros idiomas. Como é que Pedro ia falar a língua dele se existia países circunvizinhos, Capadócia, Cirene, Roma, tudo isso, outros idiomas. E Jesus teve que dar o dom de línguas estranhas, estrangeiras, idiomas, para que eles ouvissem a mensagem do evangelho da circuncisão e fossem salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que estava perto de acontecer no ano 70. Se esses milagres acontecem, eu tenho falado aqui